Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado de estudo sistematizado da doutrina espírita Irmão Moacir, para nossa casa Cantinho de Jesus. Primeiro e o terceiro sábado, fazemos o estudo sequencial do Evangelho de Jesus e nos encontramos atualmente em Mateus capítulo 12. Este capítulo nos traz 50 versículos. E hoje é o estudo de número 26 dentro deste capítulo. Nos encontramos nos versículos 43 a 45, onde Jesus, após um diálogo com fariseus que lhe endereçaram a ele uma pergunta, e a pergunta foi: qual sinal tu nos mostras para que possamos dar crédito a você de que realmente seja o Messias? Essa foi a pergunta dos fariseus. Então, Jesus irá respondê-los e, no encaminhamento da resposta, ele vai nos apresentar, então, este ensinamento, registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 12, versículos 43 a 45, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Bom, então vamos ler os versículos para que possamos dar continuidade à interpretação que nós estamos realizando. Diz assim: quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares áridos, procurando repouso, e não encontra, então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Após vir, encontra limpa, desocupada, varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e tornam-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Este é o ensinamento. Ele está dentro da resposta que Jesus coloca para os fariseus. Obviamente, essa resposta de Jesus aos fariseus, onde os apóstolos e um grupo de pessoas que estavam ali naquele momento participando, ouvindo, vai se ampliar para todos nós na humanidade. Logo em seguida, então nós gostaríamos de ler os versículos finais, que é o 46 ao 50. Nós não vamos falar nada destes versículos, nós estamos apenas adiantando eles para que, posteriormente, possamos trabalhá-los dentro deste contexto apresentado pelo evangelista Mateus. Bom, os versículos 46 a 50 são: enquanto ele falava às turbas, às multidões, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse: eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo. Em resposta, disse Jesus: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã
imã. Fecha-se, então, o capítulo 12, com esse versículo 46 até o versículo 50. Bom, só que nós não vamos trabalhar esses versículos. Estou apenas apresentando-os, porque dentro da linha de raciocínio que estamos abordando, nós vamos trabalhar este ensinamento de uma forma não usual, não comum do campo interpretativo. Da mesma forma que estamos apresentando uma interpretação para os versículos 43 a 45, quando Jesus coloca que o espírito impuro, ao sair do homem, procurando repouso, indo a lugares áridos, ele não encontra, ele voltando a si, no sentido de fazer uma reflexão, quer retornar à sua casa. E ele volta. Quando ele volta para a sua casa, ele vai encontrá-la varrida, limpa e adornada. E aí é interessante que Jesus faz uma colocação, que ele retorna trazendo 7 espíritos piores do que ele. E a condição atual daquele homem será pior do que a condição anterior. Todos, quando vão observar, quando vão entrar em contato com essa lição, com esse ensinamento, nós já colocamos aqui e voltamos a dizer, a primeira ideia que vem é a obsessão. De que aquele espírito impuro que sai do homem, ele vai retornar trazendo outros espíritos piores do que ele, e a condição atual daquele homem será bem pior. E aí nós fizemos, conforme a doutrina espírita nos esclarece, nas obsessões, as obsessões simples, as obsessões de fascinação, até as obsessões por subjugação. No texto bíblico, nós temos uma obsessão por subjugação, registrado, trazendo aqui o exemplo do evangelista Marcos, lá no capítulo 5, do endemoniado gadareno. Então, nós não vamos ler este capítulo, nem esses versículos, porque ainda estudaremos futuramente, mas apenas para ampliar a ideia de que muitos estão interpretando esta passagem com foco nas obsessões. E aí trouxemos a ideia dos 7 espíritos, porque lá no capítulo 8, versículo 2 do evangelista Lucas, há um ensinamento interessante, onde Jesus está dizendo a respeito de Maria Madalena, colocando que 7 espíritos atuavam sobre ela. Ali sim, temos um caso de obsessão. Agora, por que esses espíritos atuavam em Maria Madalena? Por que aqueles espíritos que dão o nome de legião, nessa passagem do capítulo 5 de Marcos, estão ali obsediando aquela pessoa na cidade de Gadara? Temos, então, refletido de que as obsessões, elas são efeitos. Elas não são causas. É preciso que nós entendamos isso. Qualquer obsessão, ela é efeito. Porque quando ela chega, se instala e vai se desenvolvendo, há uma nutrição, há um alimento por parte daquele que está, vamos colocar entre parênteses, sofrendo a obsessão. Porque ninguém vai sofrer algo que não seja necessário. Tudo o que nós passamos é devido a circunstâncias e necessidades de desenvolvimento, crescimento e progresso de nosso espírito.
dos nossos espíritos. E a ideia é que quando nós estamos analisando essa passagem diante de uma fala de Jesus, que anteriormente a ela nos apresenta o sinal para toda a humanidade, e ele vai enquadrar a humanidade como má e perversa, adúltera, conforme está descrito no versículo 39 deste capítulo 12 de Mateus. Jesus não poderia simplesmente estar nos ensinando algo externo, porque as obsessões, elas vão ser trabalhadas no campo dos efeitos, a exterioridade, onde entidades malfazejas, vingativas, e que trazem sentimentos viciados e inferiores, vão atuar sobre a pessoa, criando um conúbio, uma permuta, onde a pessoa está dando condições, isto é, alimento, para que isso aconteça. Então, Jesus não poderia dar um ensinamento trabalhando efeitos. A doutrina espírita, hoje, tem nos chamado a atenção desde o início, eu falo hoje, porque agora que nós estamos começando a entender melhor a doutrina espírita. É uma doutrina relativamente nova na nossa humanidade. Se nós pegarmos desde o seu surgimento em 1857. Porque tudo aquilo que a doutrina espírita aborda e traz como fundamento, nós sabemos que existe antes mesmo da formação do planeta que nós habitamos. Isso é interessante entendermos. Todos os 15 princípios fundamentais, que são a base de toda a crença espírita, eles existem antes da formação do planeta que nós habitamos. E se nós considerarmos pela ciência que o planeta foi criado mais ou menos há 4,5 bilhões de anos, e se temos a referência de Jesus como sendo o guia e o modelo, e conforme as instruções dos espíritos superiores, ser ele o gerente, o criador, ou co-criador, em plano maior, conforme refere-se André Luiz, na obra, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, Evolução em Dois Mundos, que o criador é o pai e existem os co-criadores em plano maior e em plano menor. Jesus é um desses co-criadores em plano maior. Então, podemos dizer que, em comunhão com o Pai, ele, co-criando, cria o planeta que nós habitamos. Há 4,5 bilhões de anos. Então, daí dá para entender que falar de Jesus não é tão simples. E este Espírito esteve na Terra. E ele ia perder tempo. E aí que entra o raciocínio. Com efeito, ele ia procurar ali trabalhar efeitos, porque quando trabalhamos efeitos, não extirpando, não eliminando as causas, em um dado momento, esses efeitos poderão surgir de novo, porque a causa não foi eliminada. Então, o objetivo do Cristo é estar ensinando-nos a eliminar as causas. E eis o
desafio de todos nós. Não é tão simples eliminar causas. Por isso, nós ficamos nos efeitos, porque nós vamos tratando ou trabalhando de forma paliativa. Bom, mas chega um momento para o espírito que ele necessita avançar, que ele necessita progredir, que ele necessita desenvolver-se, não somente do ponto de vista intelectual, como também moral e espiritual. E o momento em que Jesus esteve entre nós, dentro da numerologia humana, há 2000 anos atrás, foi o momento correto e certo, definido e programado por ele e pelos espíritos superiores. Precisamos compreender isso. Então, aqui no contexto do capítulo 12 de Mateus, quando ele fala da geração má e perversa, ele está falando de todos os espíritos que habitam o planeta Terra, em que a sua grande maioria traz características de imperfeição. A maioria dos espíritos que habitam o orbe terrestre estão na terceira ordem da escala espírita, que nós também já o trouxemos para as nossas análises, ao trabalharmos a questão de número 102, quando Allan Kardec nos propõe, em O Livro dos Espíritos, analisar o que significa, dentro da escala espírita, o espírito impuro, o espírito imperfeito. Porque aqui Jesus está falando-nos do espírito impuro, do espírito imperfeito que sai do homem. Então, nós não poderíamos levar este raciocínio a espíritos ou individualidades fora do corpo, atuando num processo obsessivo com aquele encarnado. Porque isto é efeito. Qual é a causa? A causa, então, Jesus está nos apresentando. Quando ele diz, vamos voltar lá. Quando o espírito impuro sai do homem. Então, nós aqui já trouxemos a resposta. Quem é o espírito impuro que sai do homem? Quem é o homem? O que é o homem? Olha como que é coisa interessante. Quando nós falamos homem, estamos falando do gênero humano, incluindo aí o homem e a mulher, é o gênero humano. Quem é o homem? E aí, a doutrina espírita, ela vai definir para nós que o homem é um espírito encarnado. Uma alma que está vivenciando um processo da sua evolução em um certo período dentro de uma etapa no plano físico. E essa etapa também vai se desenvolver no plano espiritual. Jesus transita entre plano físico e plano espiritual constantemente em seus ensinamentos. Se nós lermos com atenção ao que nós estamos nos propondo a realizar com este estudo sistematizado, os evangelhos, vamos ter este olhar de que Jesus, ele transita o seu ensinamento na esfera física e na esfera espiritual. Como nós, durante muito tempo, ficamos presos, limitados somente às questões materiais, com a chegada da doutrina espírita, estamos iniciando este processo de despertamento a fim de unirmos
a esfera espiritual com a esfera material. Então, o espírito impuro que sai do homem é a sua alma que, deixando o corpo, retorna ao plano espiritual pelo processo que nós damos o nome na Terra de morte e que a doutrina espírita dá-nos uma outra nomenclatura: desencarnação. Então, Jesus está falando da desencarnação de um espírito que estava encarnado e não soube valorizar aquela existência, e ele sai do corpo pela desencarnação e retorna ao plano espiritual. E para onde que ele vai para o plano espiritual? Para uma dimensão boa? Ele mesmo vai dando a resposta de que esse espírito ele não foi para um local bom, porque o seu espírito continuava impuro. Era impuro. E aí, nós vamos aqui dar a ideia, como nós trouxemos anteriormente, de que a impureza era algo muito comum entre os israelitas. No estudo passado, nós falamos de uma série de leis que foram trabalhadas pelos israelitas, desde Moisés até aquele momento, trazendo, como nós fizemos referência no estudo passado, de passagens em que os fariseus cobravam de Jesus por que os seus discípulos, os seus apóstolos, não observavam a lei, que era uma série de leis civis disciplinadoras. Porque, quando não se observassem as leis, eles ficavam como impuros. Aí trouxemos a ideia lá da irmã hemorraíça, do fluxo sanguíneo, porque impureza significa um estado. Veja bem, nós não somos espíritos impuros e imperfeitos. Nós estamos ainda impuros e imperfeitos. Então é diferente. Nós estamos em um estado de impureza. Então, aquele momento em que a mulher hemorraíça estava com fluxo sanguíneo, ela estava dentro de um estágio da sua existência. Passou. Aquele irmão que estava sendo obsidiado, e que nós trouxemos aqui o registro dessa passagem em Marcos capítulo 5, ele estava em um estado. Há necessidade de eliminarmos agora a causa. É o que Jesus está nos apresentando. Então, se nós não soubermos valorizar a nossa existência atual, purificando-a, então a ideia de impureza é fazer com que nós deixemos de sermos impuros e trabalhemos a nossa purificação. Essa ideia era algo comum entre os israelitas. Porque o livro de Levítico, que é um dos livros do Pentateuco mosaico, então, vejam bem coisa interessante. Nós temos 5 livros. Os 5 primeiros da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Quais são? O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômios. O livro de Levítico é um livro que vai falar de leis. E ali nós vamos observar a palavra impureza ou impuro de forma abundante. E qual era o objetivo daquelas leis ali proclamadas no Levítico? Fazer com que nós nos tornássemos puros, deixássemos de ser impuros. É o processo da purificação.
Aí nós vamos trazer uma outra ideia, dentro dessa colocação da purificação. Todos os anos, narra-nos o próprio Novo Testamento, os israelitas peregrinavam até Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, para as festividades da Páscoa. E anteriormente à festa da Páscoa, havia uma série de rituais onde os israelitas faziam suas purificações. Olha que coisa interessante. E Jesus está nos dando a ideia aqui, nesses versículos, dessa purificação. Que o Espírito, aí sim, podemos afirmar, somos Espírito. Essa é a nossa realidade. Quando estamos no corpo físico, nós estamos vivenciando uma etapa da nossa vida de espírito como encarnados. Quando saímos do corpo físico e retornamos ao plano espiritual, continuamos ainda vivendo etapas de nossa existência como espírito, numa outra faixa vibratória, para avançarmos a uma condição onde chegaremos um dia de não termos mais necessidade de reencarnarmos ou de estarmos em um corpo físico. Esse dia chegará. Bom, eu já li e vou ler de novo. Dentro da questão de número 170 do Livro dos Espíritos, questão 170 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Vejam bem que esta pergunta do Livro dos Espíritos, ela abre-se um leque muito grande. Porque Kardec não está falando de reencarnação, ele está falando de encarnação. É diferente. Bom, o espírito ele vai avançando. Vai chegar um momento que ele necessita passar por uma situação, ainda do ponto de vista material, que seja o seu último teste, ou a sua última prova. Quando nós falamos vida material, para o espírito que chega a este estágio, que se enquadra nessa pergunta de Allan Kardec, a de 170, ele não vai fazer esse teste ou essa prova em mundos inferiores, em categorias de mundos inferiores. Não fará. Ele fará esse teste, ele fará essa prova em mundos muito mais avançados do que a Terra, mas que ainda vibram dentro do elemento material, dentro daquilo que nós chamamos na doutrina espírita, do hausto ou hálito do Criador, do cosmos universal, onde estão mergulhados todos nós, espíritos, no elemento material. Aí nós vamos lá na questão 25. Vejam bem que eu estou fazendo um preâmbulo para entender os versículos 43 a 45 que Jesus apresenta em Mateus, capítulo 12. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há dois elementos gerais no universo? E eles respondem sim, elemento material e elemento espiritual, mas é preciso juntar ao elemento material o fluido cósmico universal. E aí eles vão colocar ainda uma outra situação.
E acima do elemento material e do elemento espiritual, Deus. Aí fechamos. Aí não temos condições de penetrar. Porque Deus, ele não está no elemento material, nem no elemento espiritual, embora ele direciona-nos dentro desses dois elementos. Adelante. Agora você complicou, não entendi nada. Como assim? Bom, anotem aí. Questão 27. Vocês vão lá depois ler com este olhar. Podemos dizer que há dois elementos gerais no universo? E os espíritos respondem, sim. E acima deles, Deus. Mas é preciso juntar ao elemento material o fluido cósmico universal. Por que nós não conseguimos penetrar? E aí eu vou ler aqui para vocês, dentro do Livro dos Espíritos, a questão 14. A pergunta 14 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, Deus é um ser distinto? Ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo? Deus é um ser distinto? Ou, como pretende alguns, a reunião de todas as forças e inteligências do universo? Resposta: se fosse assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. É importante entendermos isso. Jesus está trabalhando com causa ao ensinar-nos sobre o espírito impuro que sai do homem. Ele não está trabalhando efeito. As obsessões são efeitos. Então, ele não poderia estar falando de obsessões. De um espírito atuando sobre o outro. Porque isso é algo comum, pois temos a influência dos espíritos em nossas vidas, que é um dos fundamentos da doutrina espírita. Os espíritos influem em nossos atos e pensamentos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta, sim. Muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, Jesus não poderia estar dizendo algo que ele sabia. E que talvez alguns dos apóstolos ali também tinham uma ideia, algum tipo de conhecimento. Então, ele está trabalhando causa. E na continuidade da resposta, olha o que a espiritualidade superior diz a Kardec. Deus existe. Não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Os espíritos superiores estão informando a Kardec que a nossa evolução ainda não comporta avançar, penetrar na essencialidade da causa maior de tudo que existe, Deus. É o que os espíritos estão nos informando. E eles continuam. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai de lado
todo esse sistema, ou todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será muito mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Questão 14 do Livro dos Espíritos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será muito mais útil do que querer penetrar o que seja impenetrável. O que Jesus está nos ensinando com essa lição? A nós desembaraçarmos de nossas imperfeições, de nossas impurezas. A cada reencarnação é um convite para que nós façamos isso. E hoje, principalmente, com a ferramenta que a doutrina espírita nos proporciona, podemos realizar isso de uma forma mais, vamos dizer, eficiente, qualitativa, com qualidade. Quando o espírito impuro sai do homem, o espírito desencarna. Jesus está dizendo. E para onde que ele vai? Atravessa lugares áridos. Ele vai atravessar lugares áridos. O que significa lugares áridos? Nós já trouxemos a ideia, é a porta estreita. Aquele que passar pela porta estreita está direcionando a vida. Aquele que ainda passa pelas portas largas caminha para a sua perdição. Então, este espírito que Jesus está dizendo que desencarnou e vai atravessar os lugares áridos, olha o que ele vai dizer. Procurando repouso, não encontra. Por que ele não encontra repouso ao atravessar os lugares áridos? Porque o lugar árido, a porta estreita, teria que ser feita quando ele estava no corpo e ele não fez. O que é? A autoanálise, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento. E o que ele fez? E o que nós fazemos? Empurramos com a barriga. Nós temos grande dificuldade de olhar para dentro de nós e quebrar os obstáculos que ainda trazemos em nós, em nossa intimidade. Este espírito que atravessa os lugares áridos para procurar repouso não encontrando, significa consciência de culpa. Está no processo de perturbação no plano espiritual. E aí, o que vai ser necessário? Ele vai continuar neste processo? Não. Porque o objetivo é nos aperfeiçoarmos para avançarmos à luz. Ele necessita reencarnar. Então, é proposto uma nova reencarnação para ele. E aí que entra um elo. Entre uma encarnação, desencarnação e reencarnação, tem um elo que a humanidade não percebe. Que nós ainda, mesmo espíritas, temos dificuldades. Que é a nossa vida na dimensão espiritual. Este processo que nós estaremos no plano espiritual e que quando nós nos encontramos no corpo, nós temos o esquecimento.
E pensamos que somos corpos físicos. E colocamos e depositamos toda a vida no corpo físico. O corpo físico não tem vida, tem vitalidade. Quem tem vida é o espírito. Quando o espírito que está encarnado, que é a alma, sai do corpo, o corpo deixa de ter vida. Porque ele não tinha. Mas ele continua tendo vitalidade até um certo momento, quando todos os átomos, moléculas que estão agregados nele passam a se desagregar e desassociar-se pelo espaço. Então, entre os intervalos de uma encarnação para outra reencarnação, temos algo que nós precisamos trabalhar no seio da humanidade, do ponto de vista físico. Qual é a ideia que nós temos? Então, houve um engessamento, um atrofiamento no campo das ideias, do entendimento, da realidade da vida espiritual e da possibilidade da dimensão espiritual, o espírito continuar o seu processo evolutivo de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de conquistar novos valores e provar esses valores quando ele retornar ao corpo físico. Bom, Delano, o que eu estou falando não é nenhuma novidade, porque nós convivemos diariamente com pessoas que fazem parte da nossa família, que não dão crédito a isso. Acha isso uma bobagem, uma besteira. Mas essa é a realidade que Jesus está nos ensinando há 2000 anos atrás. Porque se o espírito impuro saiu do homem, ele desencarnou. Ele foi para onde? Para lugares áridos. Ele foi para a dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, que poderia acolhê-lo e dar a ele suporte para avançar, ele não encontrou. Por quê? Porque a sua consciência, ou tudo aquilo que ele trabalhou, que ele exercitou no corpo físico, ficou na Terra. Capítulo 6, dos versículos 21 de Mateus. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde as traças, onde as ferrugens não corroem, não destroem, onde os ladrões não roubam. Ele ajuntou tesouros no céu? Não. Ele ajuntou tesouros aonde? No plano físico. Com a desencarnação, ele levou alguma coisa? Não. O que ele levou? A conquista interna. A conquista espiritual e moral. E nós já sabemos que não foi tão boa. Deixa eu voltar lá no capítulo 6, que eu falei, capítulo 6 e 21. Vamos confirmar se é o versículo 21 mesmo, né? Nós estamos confirmando. Depois vocês vão lá, o Adriano falou o versículo errado. O versículo 21 é: pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então é versículo 19, 20 e 21. Do capítulo 6 de Mateus. Onde estava o tesouro deste espírito? No plano físico, nas ideias materiais. Então ele não pôde achar repouso. A consciência tranquila. É proposto a ele uma nova reencarnação. E aí ele vai reencarnar. E ao reencarnar, obviamente, será formado um novo corpo físico para ele. Este novo corpo está limpo. Está desocupado. Então, é um novo corpo em que o espírito irá ocupar. E neste novo corpo, em que ele vai ocupar,
toda a sua vivência do passado precisa ser varrida e depositada em um local onde não possa atrapalhar por um período aquele espírito que retorna ao corpo físico. E é colocado a ele, nessa nova moradia, um adorno. Que adorno? Algo em que ele precisa ser impulsionado como uma espécie de alavanca que possa direcioná-lo ao alto, que é o nosso superconsciente. E aí nós dividimos esse versículo 44, que ele retorna à casa, na casa mental, onde André Luiz, na obra No Mundo Maior, nos apresenta um estudo maravilhoso da casa mental, propondo-nos um triângulo, e nesse triângulo temos o inconsciente. Então, o termo varrido é o inconsciente. O termo limpo é o consciente. A nova personalidade, onde terá que ser trabalhada nessa nova existência, com novos valores. Mas vai chegar um momento que esses novos valores vão entrar em conflito com aquilo que ele traz de bagagem, porque está lá varrida. Varreu para o canto, porão. E aí, o inconsciente, que direciona o espírito, não é a consciência, como nós estamos falando aqui já no plano físico, por espírito encarnado. Quem nos direciona não é a nossa consciência, porque nós estamos formando ela nessa atual existência. O que está nos direcionando a nossa atividade hoje no plano físico é aquilo que nós já conquistamos, é aquilo que nós já vivenciamos, é aquilo que nós já experienciamos em diversas etapas, no plano espiritual, tanto quanto no plano físico. Hoje somos a soma de todas essas reencarnações e intervalos de uma reencarnação para outra reencarnação, quando estávamos na dimensão espiritual. Então, é o inconsciente que direciona-nos. E esse inconsciente, ele ainda é impuro, imperfeito. Por isso estamos reencarnados. Para purificar. E aí a consciência atual precisa fazer essa avaliação e, ao se analisar, procurarmos eliminar aquilo que é vício para avançarmos naquilo que é essencial ao espírito. E aí o que acontece? Nós nos perdemos. Porque Jesus diz: sai e volta, trazendo 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e torna-se o último estado daquele homem pior que o primeiro. Assim será também para esta geração má. Por que Jesus diz isso? E aí temos a ideia do efeito e da causa. O efeito do espírito, aqui neste contexto, ao desencarnar, chegar no plano espiritual e observar que não está em um local bom e está completamente perturbado, desnorteado. E se ele não for preparado para reencarnar, ele reencarna, às vezes, com o campo psíquico, com a estrutura mental em perturbação. Ele vai se apresentar no plano físico
embora tenha tido a melhor educação possível, a melhor instrução possível, chegará um momento em que esse espírito ele vai mostrar as suas personalidades anteriores, pelo inconsciente que se projeta. Aí, nós vamos observar a nossa ligação com certos tipos de vícios. O que são isso? Tendências. As nossas tendências, quando elas nos direcionam para aquilo que é negativo, mostra-nos o quê? O quanto necessitamos trabalhar em nós para eliminar. E o nosso estado poderá ser pior, porque poderemos sofrer na atualidade alguns obstáculos, alguns empecilhos, onde temos aí as doenças. Por exemplo, o câncer. Se numa existência nós não tivemos o câncer, e a nossa conduta não foi tão legal, nós voltamos trazendo um desses espíritos que vai atuar sobre nós. Qual espírito que é? O câncer. Mas não é um espírito, uma individualidade. É um princípio inteligente de uma célula atuando para nos reajustar. Ah, por quê? Princípio inteligente. Bom, nós temos duas perguntas no Livro dos Espíritos, que servimos de base. Questão 23 e a questão 76. Na questão 23, e nós já trabalhamos isso no cantinho, diversas vezes. Então, nós estamos relembrando. Na questão 23, Kardec pergunta, que é o espírito? E ali o espírito com E minúsculo. E a resposta, princípio inteligente do universo. A resposta veio em letra minúscula também. Na questão 76, Kardec pergunta, que definição podemos dar dos espíritos? Aí o espírito está com E maiúsculo. E a resposta que os espíritos dão, colocando também o E maiúsculo. Aí Kardec faz essa separação. Do espírito com E maiúsculo é a individualidade, dotada de razão, de sentimento, livre-arbítrio, que foi construído no seu caminho evolutivo. Espírito com E minúsculo é o princípio inteligente que está atuando. E este princípio inteligente, nós os temos em nossos corpos físicos. Cada célula que trazemos é um princípio inteligente. Quando estudamos o livro Evolução em Dois Mundos, proposto pela espiritualidade, trazida à Terra por André Luiz na psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós começamos a entender isso. Cada célula do nosso organismo é um princípio inteligente. Delano. Sim. Bagunçou minha cabeça. Então, a gente pode dizer, então, que todas essas doenças, né, igual você falou aí, é de uma doença, vamos supor, uma doença psiquiátrica, um câncer, uma doença igual a gente vê, muita doença degenerativa, ela é de um princípio inteligente do espírito com E minúsculo? Veja bem, como que a coisa é complexa. Ou eu confundi? A coisa é complexa. Nós trazemos no corpo biológico vários corpos que vão permear o nosso campo mental. Olha como a coisa é complexa. O corpo físico atual que nós o temos, ele foi moldado conforme a construção das nossas vidas passadas. Então, quando nós lemos
o capítulo 12 da obra Missionários da Luz, nós vamos observar isso. O André Luiz adentrando em um departamento da reencarnação, onde lá ele vai ter um contato com projetos onde técnicos espirituais estão analisando como será o corpo físico do futuro reencarnante, de um futuro espírito. E este corpo físico, ele necessitará ter células que vão permitir, em um dado momento, aquele espírito passar por determinadas situações necessárias ao seu processo evolutivo. Essas células, elas são malignas? São benignas? Não, não é nada disso. A gente fala isso, mas não quer dizer isso. Por quê? Porque elas não têm capacidade de raciocinar. Elas estão atuando dentro de um campo de determinismo, pela lei eletromagnética. Elas ainda não têm capacidade. Então, elas desempenham um papel que elas estão construindo um mecanismo interno nelas que, num futuro distante, dará condições a elas de trazerem os rudimentos instintivos. Então, mas de acordo... Oi? Mas pode ser, então, de acordo com a... Como é que a gente fala? Eu posso dizer, então, que ela só vai manifestar de acordo... Vou falar isso, mas você vai entender. É com a postura do espírito na Terra? Perfeitamente. Ela só vai eclodir ou não conforme a conduta do espírito. Entendi agora. O espírito traz. O espírito, ele forma no seu corpo perespiritual mazelas que ele adquiriu em vidas passadas. Então, nós estamos analisando esse contexto aqui desse espírito. Então, vamos imaginar que nessa atual existência eu tenho algum tipo de vício. E eu desencarno. Então, eu desestruturei meu corpo físico e criei vamos dizer assim, um déficit no meu corpo perispiritual. É como se fosse uma mancha no corpo perispiritual. Então, eu não posso avançar porque eu tenho essa mancha. Então, eu preciso limpar essa mancha. Porque essa mancha me torna o quê? Impuro. Aí tem a ideia da veste nupcial, na parábola de Jesus. Você ampliar mais o entendimento. Aí, o que vai ser necessário? Vestir-me da veste nupcial. Não é verdade? Como que eu vou vestir? Reencarnando. Se eu trago uma mancha, eu preciso eliminar essa mancha, purificando. Então, aí entra vários casos de acordo com cada espírito. Então, pode acontecer que aquele vício, eu vou ter um contato com ele e eu preciso vencer ele, sem necessariamente este vício eclodir no meu corpo físico. Entendi. Eu vou vencer. Mas pode acontecer que eu já reencarno com um problema que não vai me permitir usufruir certas questões. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que reencarnam, têm restrição à lactose. O que significa isso? Danificou o aparelho digestivo. Como danificamos o aparelho respiratório, como danificamos o aparelho sexual, como danificamos os vários aparelhos, os vários órgãos do nosso organismo. Quando reencarnamos, necessitamos purificar, limpar. E aí entra a doença. Às vezes o câncer, que vai exercer um papel educativo. Ele pode avançar e nos levar à desencarnação,
ou nós podemos conviver com ele um bom tempo, ou nós podemos eliminar essas células cancerígenas de acordo com a nossa conduta e conforme aquilo que o alto programa para nós. Então, cada espírito traz algo. Mas a condição de estar pior é que nós nos perdemos no entendimento de tudo aquilo que nos acontece, porque nós apenas observamos os efeitos e não buscamos trabalhar as causas. Qual é a causa de apresentar um câncer? Qual é a causa, vamos dizer assim, da Covid? Qual foi a causa que levou recentemente muitas pessoas, até celebridades, desencarnar? Por que fulano, Beltrano, desencarnou de uma forma não esperada? Tem uma causa. Onde está essa causa? Fora do entendimento da matéria. Está dentro do mecanismo da justiça divina que nos escapa ao entendimento atual. Percebeu? Uhum. Entendi. E é aí que nós precisamos tomar o cuidado de não nos perdermos, a fim de não ficarmos em uma situação pior. E aí entra aquilo que temos trabalhado. Fé, confiança. E este é um trabalho gradativo. Porque esses 7 espíritos também vão representar processos que nós amealhamos durante o nosso percurso. Que processos são esses? Bom, arrogância, rebeldia, inconformação, revolta, vingança, injustiça, intolerância, intransigência, ódio, violência. Nós transitamos por esses vícios. E eles se tornaram hábitos em nós. Agora nós precisamos o quê? Retirar esse hábito, que é um vício, e colocar o hábito saudável. Então, qual que é o hábito saudável de um vício de um arrogante? Humildade. Qual que é o hábito saudável de um vício para quem tem rebeldia e inconformação, ou é muito exaltado? A mansuetude, a mansidão. Qual é o hábito saudável para aquele que é revoltado, para aquele que é inconformado? Entender o processo da sua aflição. Qual é o hábito saudável dos injustos, dos vingativos? A justiça. Qual é o hábito saudável da intolerância, da intransigência? A misericórdia. Qual é o hábito saudável do ódio? O amor. E o amor precisa ser trabalhado no processo de pureza em nossos corações. Qual é o hábito saudável da violência? A paz. Jesus ensina-nos isso. Aonde? Mateus, capítulo 5, versículos 3 a 9. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque eles alcançarão misericórdia, ou terão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. E Allan Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, naqueles capítulos
capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, para nós combatermos os nossos inimigos. Esses são os nossos inimigos. Esses são os espíritos piores que Jesus coloca como ensinamento, porque eles que são a causa de todos os nossos problemas. Então, se o espírito não se purificar trabalhando no sentido de purificar-se desses vícios, ele só vai somando situações que vão exigir resgate lá na frente. E, às vezes, esses resgates terão que ser feitos em condições não tão boas. É o que Jesus está nos afirmando. E aí ele vai dizer, assim será para esta geração má. Ou seja, reencarnações por expiação. O planeta Terra, ele está numa categoria de mundo, de provas e expiações. O que é a expiação? É onde você precisa passar por uma situação, mesmo que você não queira, você vai passar. Porque você construiu isso em outras existências. E Jesus está nos ensinando a não nos perturbarmos agora. Termos essa confiança. E trabalharmos a humildade, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação. Aí nós vamos entender, quando ele coloca, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e a Espiritualidade vai nos desenvolver tudo isso para aprendermos a trabalhar conosco e avançarmos. E não nos permitirmos nos escravizarmos diante dessas situações, porque se nós assim o fizermos, teremos problema. E quão grande será esses problemas? Então, Jesus está nos informando isso. Está nos ensinando isso. Nesses versículos 43 a 45, do capítulo 12 de Mateus. Só que, somente agora, nós estamos tendo condições de fazermos essa análise. Porque seria muito cômodo Jesus falar de obsessão. Um espírito impuro saiu do homem, aí ele vai voltar e trazer outro certo espírito para atuar sobre aquele homem. Caso de obsessão, isso é efeito. E a causa que gera essa obsessão? Está no próprio espírito. Que se não souber trabalhar em si mesmo, vai continuar sofrendo as obsessões. Vai continuar sofrendo as expiações. O planeta passou para a regeneração. Ele sai do planeta. E se ele sai do planeta, ele vai para um planeta melhor ou pior? Se ele sair de uma condição não tão boa, pior. E o corpo físico que ele terá que habitar lá será um corpo que vai permitir ele colocar em prática toda a sua potencialidade ou vai manter limitado? Vai manter limitado. Percebeu? É o que Jesus está nos ensinando para que possamos avançar. E aí ele coloca, assim será para essa geração má. Por quê? É o sinal. É o sinal. Então, a cada etapa reencarnatória
estamos tendo a oportunidade de vencer aquilo que trazemos e que está varrido no nosso inconsciente, mas que, de uma certa forma, sempre vem à tona, e nós precisamos ter a coragem de olhar para frente com os nossos problemas, assumi-los e trabalhá-los agora de uma forma saudável para continuarmos avançando em direção à luz. Com isso, nós fechamos esses versículos 45. Lemos o versículo 46 e 50, lembrando que Jesus vai entrar na questão da mãe dos irmãos, e nós vamos trabalhar essa colocação de Jesus, alinhando com essa proposta aqui dos versículos 38 a 45 do capítulo 12 de Mateus, nessa questão do sinal que ele coloca, que é o da nossa humanidade. Tranquilo? Podemos fechar, então? Alguma dúvida? Nem o amor cobre multidão de pecados, não? Aí já entra no outro ensinamento, apresentado pelo apóstolo Pedro em uma de suas cartas. O amor, sim, cobre a multidão de pecados. Mas isso não quer dizer que você não tenha que passar por uma situação em que você tenha que reparar algo. O que é o amor? É você ter a capacidade de olhar para qualquer coisa que seja. E aí nós estamos incluindo situações, pessoas, com o olho ou com os olhos do amor. Olhar com os olhos do amor é aquela lição proposta pela espiritualidade, o olhar de Jesus. Qual foi o olhar de Jesus quando Judas fez o que fez? Qual foi o olhar de Jesus quando jogaram na praça pública a mulher pecadora? Qual foi o olhar de Jesus para Pedro quando ele o negou? Qual foi o olhar de Jesus para com toda a humanidade? E tem sido o seu olhar, neste momento, para com toda a humanidade? Amor. E este amor dele está nos cobrindo para que possamos vencer os nossos erros, os nossos pecados. Então, hoje nós temos condições de fazer isso. Então, quando o câncer chega, você precisa olhar com amor. Para que este amor, em relação ao câncer, vença e supere. Ah, mas se eu desencarnar? É um processo. Porque nós somos espírito. E se o espírito desencarnou, é que ele passou pelo processo e ele vai avançar. É assim que funciona. Só que nós agora estamos começando a trabalhar isso gradativamente, porque ainda estamos presos a muitas conceituações. Então, precisamos vencer isso. E vencer isso não é tão simples, Denise, não é tão fácil, porque vai nos exigir sacrifício, renúncia e uma capacidade de entender acima da compreensão da humanidade. Por isso que, muitas vezes, as pessoas falam assim, o espírita gosta disso. Não é que gosta disso, nós não gostamos de sofrer, eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer. É este olhar amoroso que nós temos em relação às coisas para entender que aqueles efeitos que estão acontecendo tiveram uma causa. E essa causa nós precisamos olhar com amor. Ok? Delano. Obrigada, Delano. Delano Honório, uma vez ele falou o seguinte, que
cobre uma multidão de pecados. Mas Jesus não falou todos os pecados, uma multidão. Umas coisas simples, né? Está na multidão. Agora, existe alguns que tem mesmo que faz contas. Né? Porque senão ele falaria assim, cobre todos, né? Cobre todos, mas não cobre todos, uma multidão, né? Ainda tem um jeito que não dá para alguma, né? É só o tiquinho, né, Marília? Marília, é o tiquinho só, né? Eu penso assim, nós somos família de pertence. A família toda é pertence. Então, eu não sou, né? Mas eu estou vendo que eu estou encaminhando. Meu Deus do céu, eu faço tudo certinho, eu tenho boa alimentação, eu faço exercício físico, eu medito, eu leio livro, assim, estudo, né? O ensinamento de Jesus. Por que eu tenho que entrar para essa família também? Isso fica uma interrogação, porque esse ano 2021 começou assim várias vezes, não sempre, mas com essa vontade da pressão subir e depois ela normalizar e depois dar um tempo ela tenta subir. Eu vou ao médico, vou no hospital, fico de observação, ele não tem pressão alta, não, volta para casa. Então está nesse passo. Então fica assim, oh, meu Deus do céu, será que eu vou entrar nessa família de pressão alta? Veja bem, difícil. E aí que nós vamos ter o cuidado. Porque, às vezes, a gente fica tão ansioso porque determinada pessoa da nossa família tem algo. Será que eu vou ter? Será que eu não vou ter? Vejam bem, cada espírito tem uma individualidade. Cada espírito vai passar por aquilo que ele construiu em si mesmo e continua construindo. Muitas das vezes, essas oscilações da sua pressão arterial é mais o efeito de uma ansiedade do que propriamente uma questão biológica. E aí que tem que se tomar o cuidado de não ficarmos presos, de pensarmos que, fulano passou, eu vou passar, fulano... Não. Eu só vou passar por aquilo que eu deva passar. Independente se eu estou em qualquer família. Posso até trazer características genéticas pela lei da hereditariedade. Mas isso não quer dizer que eu tenha que passar. Mas se passar, não há problema. Olhemos com amor. Para que este pecado, que foi originado em uma existência anterior, nós o cobramos com o nosso amor. E avançamos. É assim que precisa ser. Muito bem, Delano. Bom, mas nós vamos fechar, porque o nosso tempo esgotou. Agradecemos a oportunidade. E aí, no próximo estudo, nós vamos entrar nos versículos 46 a 50, fazendo esse alinhamento com esta colocação de Jesus, porque é o sinal que ele propõe à humanidade de espíritos imperfeitos que estão se propondo a modificar, a mudar, a renovar. Este é o nosso objetivo e o nosso grande desafio. Uma boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe. Aí nós vamos para a prece final, que eu vou fechar aqui a gravação. Um grande abraço. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Deus lhe pague.